A paz maravilhosa de Cristo Jesus, mais uma vez. Desejo a você que te vá bem em todas as coisas, que tenha paz, que tenha saúde, que tenha alegria. Que o Deus Todo-Poderoso esteja grandemente abençoando toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero hoje meditar com você uma palavra bastante dura, mas é a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje eu quero meditar com você, conhecendo um pouco os falsos profetas. Mas antes de ministrar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito neste canal, que você possa se inscrever nesse canal. E assim você estará nos ajudando a fazer a obra de Deus. E se você quiser compartilhar com alguém, você pode enviar para os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus irmãos em Cristo Jesus. E assim você estará nos ajudando a divulgar as boas novas de salvação. Seja muito bem-vindo. Sou grato a Deus pela sua vida. Eu quero meditar com você na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo número 3 e o versículo 1, que está escrito assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Meus irmãos, em Cristo Jesus, hoje eu quero conversar com você uma questão que talvez muito delicada. Talvez você já tenha ouvido bastante, com certeza, a palavra do Senhor nosso Deus. E aonde nós lemos aqui, o apóstolo Paulo orienta a igreja do modo geral, que nos últimos tempos virão tempos trabalhosos. E se você for ler o versículo de número 2 e o 3, você vai encontrar muitos tipos de pessoas nesses últimos tempos que estamos vivendo. O apóstolo Paulo, ele escreveu aproximadamente 2000 anos atrás. Se ele já estava falando, e agora, depois de 2000 anos, nós estamos vivendo esse tempo. Nos últimos tempos virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Que eu quero que você entenda nesta mensagem como saber se a pessoa é um falso mestre ou um falso profeta. Porque o falso mestre, o mestre orgulhoso, mesmo que Deus fale com ele, mesmo que Deus use alguém para falar com ele, mas ele sempre tem a sua opinião. Ele vai consultar o seu conhecimento. Este é um grande perigo. Mesmo que Deus esteja falando, mesmo que Deus esteja orientando, mas ele vai pelo seu conhecimento, porque ele se julga um mestre da palavra de Deus. Então, primeiramente, ele tem que analisar o seu conhecimento, a sua opinião, aquilo que ele acha. É muito perigoso. E outra coisa, irmãos, os falsos profetas. Uma coisa que nós aprendemos, porque na realidade, biblicamente, quanto mais vai chegando o tempo da volta de Cristo Jesus, a verdade é
que os tempos serão mais difíceis. Não tem como eu falar para você que os tempos serão de muita paz, de muita bênção. Para a igreja, sim. Mas para o mundo, para as pessoas, virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E não é o que nós estamos ouvindo nesses últimos tempos dos falsos mestres, os falsos profetas. Como você vai conhecer um falso profeta? É muito simples. Uma coisa eu quero deixar para você. O falso profeta, ele prega somente o amor. E devemos pregar o amor, sim. Deus é amor, sim. Mas o falso profeta, ele nunca prega que Deus também é justiça. Ele só prega o amor. Ele só prega que Deus não faz mal o que você está fazendo. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Jesus te ama a si mesmo. Então, isto é um falso ensinamento. É um falso profeta. Então, agora quem não é o falso profeta, ele tem que pregar também que Deus é amor, mas Deus é justiça. Não podemos pregar somente um lado, ouvir somente um lado, porque senão nós relaxamos a nossa vida com Deus. Já que Deus aceita tudo, já que Deus me ama dessa forma, então eu vou fazer aquilo que eu bem quero. E na realidade não é bem assim. Então, falso profeta, uma das qualidades dele é pregar somente o amor, é pregar somente vitória, é pregar somente bênçãos, mas sem o compromisso que Deus também é justiça, é um fogo consumidor. E outra coisa que eles não pregam, porque a palavra de Deus nos ensina, em Mateus capítulo número 7, versículo de número 13 e 14, o próprio Jesus dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Então, apertada é a porta é estreita e apertado é o caminho. E esta porta é o Senhor Jesus. E o caminho é a nossa vida do dia a dia. Mas, infelizmente, tem pessoas que pregam que Jesus é a porta. Então você entrou pela porta, que é estreita, mas o caminho continua largo, da mesma forma. E a palavra de Deus não diz que é dessa forma. Estreita é a porta para entrar por Jesus, mas o caminho continua apertado. Então, quando alguém ensina você que você entregou sua vida para Jesus, você pode viver de qualquer forma, de qualquer jeito, do seu bel prazer, então ele está ensinando você a andar num caminho largo, num caminho espaçoso. E a porta é estreita e o caminho também é apertado. Jesus que ensinou. E se eu for continuar lendo o versículo de número 15, o próprio Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Então nós devemos ensinar que a porta é estreita e apertado é o caminho, mas esse caminho apertado é que conduz o homem e a mulher para o céu. Em Lucas capítulo número 13, e o versículo eu marquei aqui, 23 e o 24, um certo homem perguntou para Jesus: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus diz: olha, porfiar quer dizer esforçar por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não vão entrar.
Então, o caminho que nos conduz à vida eterna é estreito. Mas mesmo sendo estreito, mesmo sendo difícil, mas com Jesus nesse caminho se torna fácil, porque Ele nos dá a sua direção através do teu Espírito Santo de Deus. E outra coisa, irmãos, que nós devemos prestar muita atenção, é que o falso profeta, ele prega somente o céu. Ele prega somente o céu de glória. Mas ele não fala do inferno, que as pessoas também correm o risco de não se firmar com Jesus, de perder a sua salvação. As pessoas só pregam os céus de glória. O próprio Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que aos céus. Porque o amigo de verdade, quem ama de verdade, quem tem amor, ele ensina, irmãos, o caminho certo. Ele ensina o caminho, mesmo que difícil, mas ele ensina o seu irmão, a sua irmã, a andar no caminho apertado, porque o desejo dele é ver o irmão, a irmã, caminhando para o céu. Nós devemos alertar as pessoas do perigo que está correndo de ir para o inferno, sim. Devemos pregar o céu, sim, mas devemos pregar também que existe o inferno. E outra coisa também, que os falsos profetas, eles só pregam também aquilo que as pessoas querem ouvir. Nunca que as pessoas precisam ouvir, somente o que as pessoas querem ouvir. E uma coisa que tem acontecido muito nos nossos dias, não sou nada contra, depende a pessoa que vai pregar a palavra, num congresso, numa festividade, quando você convida alguém, que o pregador, ele coloca o seu preço, e você paga para ele vir, você já está comprando o pregador. Aí o pregador vai pregar aquilo que você quer que ele prega, porque você comprou ele. Você comprou. Infelizmente tem muitos em nosso meio. Depende aquilo que a pessoa vai ganhar da igreja, é aquilo que ele vai pregar, porque ele foi comprado. Então nada de errado você dar uma ajuda para ele, pagar a despesa, ainda dar uma oferta para ele, concordo, mas pagar, combinar um preço alto para ele vir ministrar a palavra de Deus, porque se nós olhar para a palavra de Deus, Jesus diz: de graça recebeste e de graça dai. Mas nós devemos pagar sim, mas o justo, não comprar o pregador para ministrar a palavra de Deus. Eu deixo um conselho para você, meu irmão e minha irmã: não aceite uma posição de conforto em Cristo sem um compromisso. Se você estiver servindo a Deus num lugar que não tem compromisso com a palavra, tome cuidado. Porque servir a Deus num lugar onde não tem renúncia, onde não tem cruz, então é meio complicado. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, é renúncia, é deixar a velha vida, é deixar abandonar o pecado, é seguir o caminho estreito, mas que nos leva para o céu. Então,
servir a Deus sem um compromisso, tome cuidado. Nós devemos ter um compromisso primeiramente com a palavra de Deus. Então são poucas coisas, mas nos ajuda a você perceber quem é um falso mestre, um falso ensinador, um falso profeta. Então são aqueles, um exemplo, se eu pregar para você que cada vez vai ficar mais bom, melhorar mais, eu estou sendo um falso profeta, porque a Bíblia não garante isto. A Bíblia garante, aqui onde nós lemos, aonde Paulo, ele diz para Timóteo 3:1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Cada dia que vai se aproximando a vinda de Cristo Jesus, dias mais trabalhosos, dias mais difíceis, mas com Cristo nós venceremos. Com o eterno Deus nós venceremos. Com Cristo nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que se prepare, meu irmão. Eu posso até dizer para você, talvez você vai assustar naquilo que eu vou falar. Anima-te, porque coisas piores vão vir por aí. Anima-te, tenha ânimo, porque coisas difíceis vão vir por aí. Tomara que nós não chegamos a esse ponto. Que Cristo tenha misericórdia de nós, que nós possamos continuar firme, perseverando em Cristo Jesus, para que o dia que Ele vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo, nós possamos subir com Ele. Porque hoje o mundo ainda está assim. Deus está tendo misericórdia ainda, porque a igreja está na terra. A igreja está orando, a igreja está de joelho, clamando misericórdia, compaixão de nós. Mas depois que a igreja subir, quem vai clamar por Jesus? Porque a igreja já não vai estar mais aqui. Aí as pessoas que vão ficar, vão clamar pelos seus outros deuses, que não pode resolver nada, que não pode fazer nada. Se há algo de bom ainda, é porque a igreja de Cristo está aqui, na terra, pedindo a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus sobre nós. Tempos difíceis sobrevirão nos últimos dias. Se Paulo falou isto há 2000 anos atrás, imagine agora. Nós estamos chegando muito perto da volta de Cristo Jesus. Deixo essa palavra para você. Dura, mas uma realidade. E receba ela em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te dou graça, Deus, pela sua palavra. Dura, meu Pai, mas que teu Espírito Santo, Pai, possa tocar no coração deste homem, desta mulher, com seu bálsamo, que ele possa, meu Deus, entender esta mensagem. Espírito Santo de Deus, trabalhe poderosamente em cada coração. Nos ajude, Pai, a ter discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, do falso profeta e do profeta verdadeiro, do falso mestre e do mestre verdadeiro. Deus nos ensina a ter mais conhecimento da sua palavra. E eu te peço, Deus, encarecidamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, em Cristo Jesus, te abençoe poderosamente e tome cuidado com os falsos profetas, com os falsificadores da palavra do Senhor nosso Deus, com os falsos mestres. Lembra-se, o céu existe, mas o inferno também é real.
Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Ele também é fogo consumidor. Que ficamos atentos sempre à palavra de Deus, que possamos ficar somente com a palavra. A palavra de Deus. Você tem que amar a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e lembrando você, sou carente da sua oração. Ore por mim e também divulgue este canal. Deus estará te abençoando poderosamente. Compartilhe com alguém. Deixa o seu joinha aí, porque assim você estará nos ajudando a fazer a obra de Deus. Deus te abençoe e fique na paz do Mestre amado Jesus.